pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina Direito Empresarial. Professora, não gosto muito de empresarial, não é mais ou menos assim? Nunca me encontrei na faculdade com empresarial, mas, gente, o programa de vocês contempla a nossa disciplina. E contempla a nossa disciplina por inteiro. Então, por isso, não é hora de fazer escolha e você sabe bem disso, né? E deixa eu te dar uma sugestão, né? Eu sempre peço nessas primeiras aulas, gente, seja qual for o concurso que a gente tenha pela frente, que vocês me deem uma chance. Que vocês venham de coração aberto, porque também se já tiverem com aquela, empresarial, não adianta, isso nunca entrou na minha cabeça, né? E por aí vai, não vai realmente entrar na sua cabeça. Mas não, me dê uma chance, deixa eu te mostrar que empresarial não pode, e não precisa, e não é a disciplina mais difícil do mundo. Você vai dizer, professora, talvez isso seja muita presunção na sua parte. Talvez seja, mas me dê essa chance, tá? Antes de qualquer coisa, faço a indicação para vocês de vocês imprimirem esse nosso material, ou imprimirem, ou salvarem, como quiserem, mas eu realmente faço a indicação da impressão porque a gente vai anotar bastante. A gente vai, gente, esse material, e em cada aula teremos isso, é um material muito mais para vocês ficarem com ele, organizado, como se fosse uma apostila mesmo, para vocês estudarem a nossa disciplina, tá? Contemplando os diversos itens que estão presentes no edital de vocês. Se a gente ainda não se conhece, né, já falei um bocadinho aqui, deixa eu me apresentar, preciso me apresentar. Eu sou a professora Renata Lima e teremos aí pela frente os nossos 4 encontros para revisar a nossa matéria. E eu sempre começo aqui, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, com essa vovozinha simpática, para dizer que, antes de tudo, você precisa se desarmar para o direito empresarial. Teremos aqui nossos 4 encontros para revisar parte geral, direito societário, cambiário, título de crédito que você está morrendo de saudade, falência, recuperação, todos os blocos de assuntos contemplados no seu edital. E, gente, uma outra coisa, você vai dizer, essa professora está querendo vender o peixe. É claro, né? Nosso primeiro encontro, claro que eu quero vender meu peixe. Nesses concursos em geral, quando o aluno ele é bem preparado, quando a pessoa que vai fazer o concurso, né, o candidato, ele é bem preparado, nessas disciplinas que saem mais do lugar comum, porque quem está estudando bem para concurso, o que é que normalmente faz? Constitucional, né, administrativo, penal, civil, eu sou professora de direito civil também, mas empresarial, às vezes cai financeiro, previdenciário, depende do concurso, são disciplinas muito técnicas. Por isso, quem sai com elas, quem se dá bem com elas, costuma sair na frente. Como é de praxe aqui, né, a nossa apresentação inicial, eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem me seguir no Instagram, serão muito bem-vindos, é @RenataDeLimaPereira, e lá tem diversas lives, tem vídeos, tem resumos, tem jurisprudência comentada, tudo para ajudá-lo no estudo. Não é para você perder tempo no Instagram, mas que seja aquele Instagram que você passa assim, sabe, dá uma olhadinha no seu dia e que você vai ter alguma coisa na sua cabeça sobre a nossa disciplina. Gente, em termos de bibliografia, fiz aqui algumas indicações. Fábio Ulloa Coelho, por ser o básico, por ser o norte, por ser o papa do direito empresarial brasileiro. Isso não quer dizer que realmente a professora, então se eu não gostar de Fábio Ulloa, eu não vou entender direito empresarial. Não, existem outros autores. Gente, os livros mais utilizados para concurso são esses daqui. O Direito Empresarial Esquematizado, de André Ramos Santa Cruz, e o mesmo título de Edilson Enedino, que é aquela coleção que Pedro Lenza organiza. Se você parar e for colocar assim no Google, a seguinte frase: livro de direito empresarial mais utilizado para concurso, você vai encontrar o livro de André Santa Cruz. Ele é um livro extremamente didático, muito bem organizado, dividido por assunto e tudo mais. Também tem resumos, o próprio André tem resumo. E aí, se vocês quiserem, até me perguntem mais uma outra literatura, mais de repente você está com muita pressa por causa do tempo do concurso. E aí, tá? Mas eu garanto a vocês que no nosso material a gente já tem um conteúdo bem legal. A gente já tem o direcionamento. Inclusive, gente, em alguns pontos, eu vou dizer, ó, isso aqui é com vocês, tá? Isso aqui é para vocês estudarem em casa. E olha como é que eu proponho para a gente fazer aqui.
Direito empresarial para concurso, eu digo sempre que é das disciplinas mais complicadas de você ensinar. Eu vou te explicar o porquê. Como eu disse, eu também ensino civil. Civil, a gente parte do pressuposto que todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Um melhor, outro pior, mas está todo mundo no mesmo nível. Empresarial, a turma é a turma mesmo que virtual. Ela é muito heterogênea, muito. Temos pessoas que não têm noção da disciplina, temos pessoas que já estão bem encaminhadas e, por isso, a gente precisa passar por todas as frentes. Dessa maneira, o que eu te oriento é, a cada assunto que a gente for estudar, eu trago o nosso bloco de artigos. E aí, se você tem muita dificuldade com a matéria, a primeira coisa para você verificar é esse bloco de artigos. Então, você vai lá e verifica 972 a 976. E aí você vai estudar capacidade empresarial e impedimento, que vai ser o nosso primeiro assunto. Tá, gente? Antes de partir para um próximo assunto. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Bom, vamos imaginar, vou criar aqui um exemplo imaginário, uma figura imaginária. Digamos que João seja uma pessoa que queira empreender. E ele, muito bem orientado, ele vem procurar um advogado. Normalmente as pessoas não fazem isso, mas ele vem procurar um advogado. Aí ele vem até a mim e pergunta, né? Renata, se eu quiser empreender, daqui a pouco a gente volta para essa figurinha aqui. Se eu quiser empreender, como é que eu empreendo em nosso país? Eu vou dizer, João, ou você constitui uma empresa individual, ou você opta por constituir uma sociedade. Então, ele faz essa escolha. Essa escolha é dele. Sobre sociedade, cenas de próximo capítulo, não vou tratar agora. Se ele quer desenvolver a atividade de forma individual, ele pode tanto ter responsabilidade ilimitada, como também, gente, ele pode ter responsabilidade limitada e ser aquilo que chamamos de EIRELI ou EIRELI, a depender da região do país. Então, observem. Conceito básico do direito empresarial. Quando a responsabilidade ela é ilimitada, significa que as dívidas da empresa vão atingir o patrimônio particular. Aí eu te pergunto, alguém em sã consciência vai querer ter responsabilidade ilimitada? Não. Ninguém vai chegar na junta, eu quero ser empresário individual com responsabilidade ilimitada. Mas, gente, para efeito de prova, essa figurinha ela não morreu. As pessoas estão tratando empresário individual hoje como sendo sinônimo de EIRELI. EIRELI é só espécie de empresário individual, certo? Para efeito de prova, ele não morreu. Morreu na prática, concordo. Mas para efeito de prova, ele não morreu. Até porque o EIRELI ele barra muita gente. Por quê? Pela disposição do artigo 980-A, gente, sempre que eu citar um dispositivo e não disser, né, qual é o diploma legal, é porque estamos sempre dentro do Código Civil, que é a nossa principal base legislativa. O EIRELI, ele já barra muita gente quando ele diz, tem que decorar isso que eu vou dizer, que o capital social não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Então, se eu chego na junta comercial, um capital social de R$10.000, por exemplo, eu não posso estar na condição de EIRELI, tá certo? Então, não confundam, não tragam EIRELI como sendo sinônimo de empresário individual. Empresário individual é gênero, dentre os quais eu tenho aquele que tem responsabilidade ilimitada, eu tenho aquele que tem responsabilidade limitada. Toda a nossa aula será assim, cheia de desenhos, cheia de coisa, de exemplo, para facilitar a vida de vocês. E todos os artigos que citarmos aqui, o meu conselho é que você vá ler o artigo. A gente fala o conteúdo do artigo aqui, alguns a gente vai ler diretamente. Bom, gente, quando o EIRELI ele foi criado, em 2011, a lei que instituiu o artigo 980-A do Código Civil, começou a haver uma discussão. O EIRELI, ele deve ser formado por uma pessoa. Mas a discussão que começou a haver foi, é uma pessoa, mas uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Para mim, e para grande parte da doutrina, estava muito claro que era pessoa física.
No entanto, não concordo com esse posicionamento, mas o que eu concordo não vem ao caso para a prova. Para efeito de prova, vocês vão levar o seguinte mandamento. Venha aqui comigo com o enunciado 92 da terceira jornada de direito comercial. O EIRELI, ele pode ser constituído por pessoa natural ou por pessoa jurídica, nacional ou estrangeira. Então, gente, podemos levar para a prova a compreensão de que ele pode ser constituído ou por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Existe um órgão que ele fica acima das juntas comerciais. Daqui a pouco eu te digo o que ele significa na parte de registro. Mas eu vou te dizer que ele é o DREI, tá? Depois eu digo o que é que significa a sigla. E o DREI expede diversas instruções normativas sobre a nossa matéria. E esse já é o entendimento do DREI, portanto, é o entendimento que você vai levar para a prova. Pode ser constituído por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Quantas empresas eu posso ter na minha vida? Eu, Renata. Quantas meu dinheiro couber, né? Quantas meu bolso couber. Porém, venham para cá, na condição de EIRELI, eu só posso ter uma empresa. Na condição de EIRELI, eu só posso ter uma empresa. E, nesse sentido, o nosso enunciado diz que essa limitação para ter uma única EIRELI é apenas para a pessoa natural. Esse é o entendimento atual que se tem acerca do artigo 980-A e seus respectivos parágrafos. Gente, o EIRELI, naquilo que suas normas silenciarem, ele vai se utilizar de maneira subsidiária dos artigos da sociedade limitada, tá? Porque o EIRELI, ele mudou muito o nosso ordenamento jurídico. E se você prestar atenção, é um único artigo com alguns parágrafos, né? 5 parágrafos, 6 parágrafos, tá? E, no entanto, por quê? Já que nosso direito é tão escrito, tão legislado? Porque ele se utiliza de maneira subsidiária das normas da sociedade limitada. Tá certo? Então, feita essa separação inicial, vamos analisar aquele assunto que nos propomos. Quais as diferenças? Como é que eu indago se alguém é capaz para atividade empresarial ou incapaz? E se alguém tem impedimento? Certo? Isso aqui é para a gente fazer essas separações básicas para a gente entender aqui. Capacidade e impedimento. Gente, capacidade e incapacidade tem muito a ver com direito civil, como a gente vai ver. Direito civil e direito empresarial estão de mãos dadas. Então, capacidade ou incapacidade são conceitos oriundos do direito civil, basicamente. Impedimento são determinadas situações que a pessoa está ou determinados cargos que a pessoa ocupa, que vão fazer com que ela seja impedida. Daqui a pouco a gente fala do cargo de vocês, que vocês estão almejando, tá certo? Então, capacidade e incapacidade. Para empreender, eu vou mais para o direito civil. Tem impedimento, eu vou mais para razões de ordens objetivas. Vamos analisar as duas coisas, começando pela previsão do artigo 972 do Código, que diz que para você empreender, você tem que ter capacidade e você não pode ter impedimento, tá? É isso que está lá no artigo 972. Então, vem aqui comigo. Aqui eu fiz a seguinte pergunta. A partir de que idade é possível, gente, a abertura de empresa individual? Então, presta bem atenção no que a gente vai dizer aqui. Aqui, eu estou falando de começar uma empresa individual. A nossa resposta, as nossas respostas estarão no artigo 5º, inciso 5º do Código Civil e na Instrução Normativa 55 do DREI. Gente, isso daqui, essa instrução normativa entrou em vigor em março de 2019, então, né, às vezes os livros não estão nem atualizados, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte condição. Eu quero falar de abertura de empresa individual. Mas, para ficar fácil para vocês, a princípio, eu só vou falar do artigo 5º. Depois eu falo da instrução normativa, separadamente. Esse artigo 5º fala da abertura da empresa pelo empresário individual, aquele que vai ter responsabilidade do tipo ilimitada.
Professor, eu não estou lendo essa palavra aqui não, ilimitada. Daqui a pouco eu te explico que ela vai estar de maneira subliminar. Então, essa aqui é a nossa regra, tá? Bora lá. O que é que diz o artigo 5º, inciso 5º? Emancipação, direito civil puro. A pessoa pode empreender aos 18 anos? Claro que pode. Mas antes disso, pode, gente? Pode. E aqui, gente, eu vou tentar fazer isso com você o tempo todo. Tem artigos que eu coloco aqui direto na tela. Tem artigos que eu prefiro dizer, porque eu acho que eu digo de maneira mais fácil do que o legislador. E tem artigos que eu vou te dizer assim, sendo muito clara com você, como você vai memorizar. Porque tem coisa que é decorar mesmo. A gente utiliza essa expressão bonitinha, né? Memorizar, que na verdade é decorar. Tá? Então, bora lá. Antes dos 18 anos, aquele menino que você olha para ele, desde pequeno, o menino vende tudo se você deixar dentro de casa, né? Vende bombons, avós, pirulita aos tios e tudo mais. Pode exercer atividade de empresa antes de 18 anos? Pode. Desde que ele tenha 16 anos completos, mais economia própria. São os 2 requisitos. Esse conceito de economia própria é bem vacilante na doutrina. E a partir daqui, essa é uma das hipóteses automáticas de emancipação. Acabou sua história. 16 anos com a economia própria. Ele pode abrir uma empresa individual, no caso de ter responsabilidade ilimitada. Tá certo? Pronto, pega a regra. Gente, por que no artigo 5º, inciso 5º, você não vai ler a palavra ilimitada? E por que eu estou te dizendo que é para utilizá-la? Porque, atualmente, essa instrução normativa 55 do DREI estabeleceu uma idade diferente para o EIRELI. Veio o DREI e estabeleceu uma idade diferente para o EIRELI. De modo que eu vou dizer que o artigo 5º, inciso 5º, não se aplica ao EIRELI. Olha o que é que eu vou fazer para facilitar a sua vida. Vou passar o slide. Na verdade, agora, pela instrução normativa número 55 do DREI de 2019, ficou a mesma regra que nós já tínhamos no Código Civil para a constituição de sociedade. Observem, nesse slide eu estava falando de empresa individual. Aqui, a regra de constituição do EIRELI ficou a mesma que já tínhamos para a composição de uma sociedade, a mesma regra. Por isso que eu vou lhe dar as duas de uma vez só, porque é a mesma regra. A partir de agora, gente, com qualquer idade, você pode constituir um EIRELI, ou pode fazer parte de uma sociedade. Isso já estava no 974, parágrafo 3º do Código Civil. Professora, se meu filho tiver 2 anos de idade, ele pode constituir? Pode, com qualquer idade. Desde que aqui sejam observados 3 requisitos. Primeiro requisito, direito civil, se ele é incapaz, ele precisa ser representado ou assistido. Depois, se ele é incapaz, ele não pode exercer cargo de gestão na empresa. Ser diretor, administrador, gerente. E também, gente, o capital dessa empresa precisa estar integralizado. O capital precisa estar pago depois, na parte de sociedade. Eu até te explico isso bem direitinho. Mas o capital ele precisa estar integralizado. Então, não há mais idade mínima para a constituição do EIRELI, nem para a constituição de sociedade. Como eu estou te dizendo, é difícil até você encontrar essa informação do EIRELI nos livros, porque é algo, né, relativamente novo desse ano, tá? Na minha opinião, acho muito estranha essa disposição do EIRELI. Porque uma coisa é assim, você tem um menor fazendo parte de uma sociedade. Você tem outras pessoas capazes, ok. Outra coisa é você ter um menor, gente, constituindo um EIRELI. Na minha opinião, isso aí pode servir como forma de driblar a lei. Muitas vezes os pais quererem utilizar, né, a empresa dos filhos para lavar dinheiro, isso acontece. Mas, por outro lado, o DREI não pode fechar os olhos a uma realidade atual. Me diga aí você, o
que tem filho, filha, acho que principalmente menina. 10, 11 anos de idade. O que é que toda criança quer ser hoje em dia? YouTuber, né? Quer ter rede social. Toda criança tem rede social, Instagram, essas coisas todas. Então tem muita criança, o Instagram até pagou as contas, não foi? De crianças menores de 13 anos, teve uma coisa dessa. Mas tem muita criança ganhando dinheiro. Né? No fim das contas, ela não pode trabalhar pela legislação trabalhista, mas tem muita criança já empreendendo. Então a intenção do DREI foi realmente trazer a coisa mais para próximo da realidade. Tá certo? E vamos voltar para o outro slide, o anterior. Nesse outro slide, gente, eu quero falar de um outro aspecto. Eu quero falar de empresa individual, porque agora sociedade só em outra aula, mais para frente. Mas agora eu não quero falar de abertura, eu quero falar de continuidade. Aqui eu vou pular para o artigo 974. Bom, nesse caso aqui de continuidade, tanto é para a regra de herança, que eu vou te colocar aqui, como é para o caso de alguém que tinha uma empresa, era capaz, mas teve um acidente, alguma coisa, e se tornou incapaz. Então, vamos imaginar o nosso exemplo aqui, né, João. João é empresário individual, bastante próspero. João tem um filho, Joãozinho, Juninho, de 2 anos de idade. Aí, gente, João, infelizmente, João vem a óbito. A pergunta agora, deixa eu dividir aqui. A pergunta agora é: incapaz pode dar continuidade à empresa individual? Sim. Tá? Aqui também não tem idade mínima. Incapaz pode sim dar continuidade. Desde que somados 2 requisitos, pela dicção do caput do artigo 974. Os 2 requisitos são os seguintes. Se ele é menor, ele precisa ser representado ou assistido. Afora isso, preste atenção agora que lhe interessa diretamente. Faz-se necessária, gente, autorização de quem? Judicial. Essa autorização judicial, a gente diz que ela é precária, porque o juiz pode concedê-la e revogá-la a qualquer momento, se a empresa estiver ferindo os interesses do incapaz. Observem o que eu disse. No meu exemplo, foi para caso de continuidade via herança. Mas poderia ser também para o caso de continuidade de João ficar incapaz devido a um acidente. Observa aqui na tela, se organiza em relação a isso. São muitas regras diferentes para situações muito parecidas. Então, vê aí como você vai organizar isso na sua cabeça, tá? A partir de que idade eu tenho abertura de empresa individual? Do empresário com responsabilidade limitada, 16 anos com economia própria. Continuidade da empresa individual, não tem idade mínima, desde que tenha representação ou assistência, mais autorização judicial. Sim, gente, aqui é para as duas, tá? Tanto para o empresário com responsabilidade limitada, quanto para o EIRELI. Eu sei que é muita regra, isso pode dar um nó na sua cabeça, espero que não, mas eu tenho que mostrar todas para vocês. Quanto à composição de sociedade, 3 requisitos, no caso de incapaz compondo sociedade, a mesma regra para início de EIRELI. Bom, gente, então aqui estão, como a gente disse, todas as regras relativas à capacidade e incapacidade. O artigo 972 que eu disse a vocês, que precisa ter capacidade e a pessoa não pode ser impedida. E aqui eu peguei um livrinho, tá? Sempre fazendo, até esses livrinhos de resumo de ordem e tudo mais, sempre fazendo, por óbvio, referência aos direitos autorais, né, de onde a gente tirou. E a gente tem uma tabela aqui sobre impedimentos para a atividade empresarial. Então, separa na tua cabeça. Falamos de capacidade e incapacidade, e agora a gente tem que dizer quem, por razões de ordens objetivas, por razões de cargos e tudo mais, possuem impedimento para a atividade empresarial, certo? Essa lista aqui ela não é exaustiva, mas são os casos que mais aparecem em provas de concurso em geral. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só sair daqui. Um que eu gosto sempre de falar, que é bem importante para a gente, é a pessoa que for decretada falida.
A pessoa que é decretada falida, ela fica de castigo. Ela é capaz? É. Porque só quem diz que é incapaz é o Código Civil, artigos 3º e 4º, né? Lá na parte de Direito Civil 1. Ela tem capacidade, mas ela tem impedimento para a atividade empresarial. Ela fica de castigo até suas obrigações serem extintas. Através de sentença, a gente vai falar disso depois. Tem um exemplo que não está aqui, mas que eu acho bem legal, que deixa muito clara a situação. Médico. Médico não é uma pessoa capaz? É. Se você não era médico. Porém, ele tem impedimento. Qual é o impedimento do médico? Ele não pode ter laboratório farmacêutico, por motivos óbvios, né, gente? Tá? E por aí vai. Mas deixa eu te mostrar, não só pela prova que vocês objetivam, mas independente de prova, essa é a pergunta que mais cai. A gente tem uma discussão sobre essa interpretação que vamos mostrar aqui com o pessoal de constitucional, tá? Mas essa é a resposta para a gente em direito empresarial. Então, vejam só. Eu tenho servidor público em geral, depois a lista toda vocês leiam. Eu tenho membro do Ministério Público, militar da ativa e tenho futuramente vocês, já que dará tudo certo, os magistrados pela Lei Orgânica da Magistratura. Gente, é a mesma regra para os 4. Qual é a regra para os 4? Eles não podem ser empresários individuais, tá certo? Por razões óbvias, até porque depois você, quando passar no seu concurso, né? Que tempo na sua vida você teria para ser juiz e ser empresário individual? Não teria como. Mas, você que depois de passar no seu concurso, não pode, por exemplo, comprar ações da Petrobras? Pode, né? O juiz pode comprar ações da Petrobras. Então, eles não podem fazer parte de empresa individual, mas eles podem fazer parte de sociedade. É isso que a gente tem, né, em relação ao magistrado, na Lei Orgânica da Magistratura. Desde que nessa sociedade, vocês não vão poder exercer, sinto muito, mas são escolhas da vida, vocês não vão poder exercer cargos de gestão. Então, precisa ficar bem desenhada na tua cabeça quais são as condições de capacidade, incapacidade e impedimento. Dá uma lidinha na listinha de impedimento, tá? Para a gente terminar aqui esse bloco. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Deixa eu vir para cá. Nesse caso aqui, imagina Juninho, representado por sua mãe. Mas sua mãe é juíza, certo? A mãe dele é juíza. Então, a mãe dele não pode exercer atividade de empresa individual. Então, o que é que se faz nesse caso? Se for quem for representá-lo ou assistido não puder exercer atividade de empresa, vai ter que ser aprovado gerente. Um ou mais gerente com aprovação do juiz. E outra coisa, gente, a gente vai sempre muito aqui nos casos de atuação judicial, né, o caso de atuação realmente do juiz, nesse caso, tem que ser com aprovação do juiz. Tudo na nossa matéria que tiver intervenção de juiz, a gente vai colocar aqui. E, como forma de proteger o incapaz, não ficam sujeitos aos resultados da empresa os bens que ele já possuía ao tempo da sucessão ou interdição, naquele caso de Juninho, ou de João ficar incapaz, ou de Juninho assumir por herança, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que concedeu a autorização. Na forma que o juiz der autorização para a continuidade da empresa, os resultados que Juninho tenha naquela empresa não vão atingir os bens que ele já tinha antes dela, né, se forem estranhos ao acervo da empresa. Bom, minha sugestão, cada um fique completamente à vontade, né, para saber aí como vai gerir, como vai estudar, mas minha sugestão é essa. Se direito empresarial é uma matéria que lhe aperreia, é uma matéria que tira o seu juízo, não pegue a aula inteira para estudar, não, porque depois da aula inteira vai ser muito assunto para a sua cabeça. Vá partindo. O que é que vimos agora? Por óbvio, gente, a gente vai citar todos os dispositivos legais? Não, né? Não tem como, a gente faz isso nem na faculdade. Mas o que é que vimos agora? A previsão dos artigos 972 a 976 do nosso Código. E a gente vai deixar encaminhado, né? Sérgio Chapelin até que se despediu aí do Globo Repórter, tem até que atualizar essa foto aqui, mas não tem aquela coisa, né? Assim, aquele pássaro, de onde vem, onde vive, não sei o quê, pronto. Direito empresarial.
né? O que é, onde vive, para que serve? Direito empresarial, gente, serve para uma coisa chamada dinheiro. A palavrinha de ordem, um professor faz bullying com outro, sabe? Principalmente a gente que ensina letra de câmbio, imagina. Mas eu digo, olha, o ramo que eu ensino é o ramo do direito interesseiro. A palavrinha de ordem no direito empresarial é dinheiro, é lucro. A gente vai explicitar isso melhor. Já vou logo te dizer, só tem uma atividade no direito empresarial que não busca lucro. Uma, são as cooperativas. Então, por isso que a gente diz, toda atividade no direito empresarial busca lucro. Porque eu deixo de fora só uma, só as cooperativas. Com base nisso, né, o nosso tempo aqui já acabou, mas a gente vai deixar aqui, já na tela, para vocês irem se situando, para nós tratarmos, gente, da chamada teoria da empresa. Talvez se você estudou na faculdade há muitos anos, quando você estudou no Código Comercial de 1850, eu estudei no Código Comercial de 1850, ele era regido pela chamada teoria dos atos de comércio. Atualmente, a teoria que rege o nosso ramo do direito é a teoria da empresa, de origem italiana. Por incrível que pareça, eu já vi questão de concurso perguntar isso. Qual é a origem da teoria da empresa? E é essa teoria que a gente abarcou, é essa teoria que a gente utiliza atualmente. Falando nisso, o nosso Código Comercial ele está em vigor? Sim ou não? Sim. Só tem uma partezinha, uma parte mínima dele que está em vigor. É a parte referente ao direito marítimo, tá certo? Que não está aí no programa de vocês, né? Então, só essa parte do Código Comercial está em vigor. No mais, o nosso ramo do direito está, principalmente no Código Civil, está em diversas leis esparsas, que a gente vai citar aqui, e está no artigo 170 da Constituição Federal. A gente vai falar desse artigo assim em vários momentos, mas aproveita o intervalo e lê o artigo 170 da Constituição, que são os ditames da ordem econômica e financeira, que toda e qualquer empresa precisa seguir nesse país. Volta já já, que daqui a pouco a gente volta. Se falamos em teoria da empresa, vamos direto para o artigo 966. Agora, vamos para o bloco de artigos 966 a 980. Gente, é claro que dentro desses estão aqueles que a gente falou antes, né? 972, deixa eu só ver aqui, a 976 foi essa parte. Agora, a gente vai pegar aí, basicamente, do 966 a 980. E aqui, gente, eu não tenho... Vejam, eu não tenho... O que é que direito empresarial, muitas vezes... deixa o estudante tão agoniado, atrapalha tanto. Desde a faculdade. Primeiro, que Fábio ele é utilizado. Para mim é o melhor livro que a gente tem, mas nem todo aluno gosta. Então o professor, muitas vezes, ele insiste naquela literatura mais difícil, que o aluno não se adequa a ela. E outra coisa, se a matéria já é densa, se a matéria já é técnica, não tem por que a gente complicar a história. Se a gente pode simplificar, é para isso que a gente está aqui. Senão vocês têm um livro para estudar. Então, sempre que for possível, a gente fazer memorização, vou fazer isso aqui com vocês sem qualquer tipo de pudor. Tá? Se a gente tem processos mnemônicos, a gente dá aula disso todo dia, para ajudar a vida de vocês, para que a gente não vai falar disso. E aqui eu vou dar uma sigla, que eu sempre utilizo para aqui, para que você possa entender e memorizar o que é necessário nesse país para você considerar uma atividade como sendo atividade de empresa. Então, vem aqui comigo. O que é necessário? Eu utilizo uma siglazinha bem fácil. Eu digo que, para que você tenha atividade de empresa, você precisa ter o papo. Tá? Não é difícil memorizar isso, concordam? Então, os requisitos do papo. Gente, por isso que eu disse também a vocês, para imprimirem, né, o material, porque aí a gente risca muito, a gente desenha bastante. O que é necessário para se configurar uma atividade como sendo de empresa? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Então, o primeiro requisito está aqui. A atividade empresarial tem que ser desenvolvida de forma profissional. De forma profissional, é muito comum encontrar na prova de forma habitual. Quer dizer, gente, a atividade de empresa não é para ser uma coisa esporádica, episódica, é para ser uma coisa habitual. Como eu disse a vocês,
O direito empresarial, ele é o ramo do direito interesseiro. Para a gente, o A aqui é de atividade econômica. O que interessa para a gente é a busca pelo lucro. Às vezes não se consegue, né? Mas o que interessa é a busca pelo lucro. Eu não sei se está acontecendo em todas as cidades, mas eu acho que sim. Até vindo do Rio de Janeiro, né? Há muito pouco tempo e tudo mais. Mas está acontecendo nas cidades em geral uma explosão de farmácia. Não sei se vocês têm percebido isso, né? Aqui em Recife, todo lugar que tal empresa fechou, tal ponto fechou, e aí tem alguma coisa nova sendo construída, você diz assim, isso vai ser farmácia. Parece que só isso dá lucro agora, só isso vai gerar riqueza. Bom, às vezes a pessoa institui ali uma economia, institui um comércio que não vai dar certo, que não dá certo em pouco tempo, mas ela buscou sim o lucro. Então, o lucro, repito o que eu disse no bloco anterior, tirando a figura das cooperativas, ele é inerente, indissociável à atividade empresarial. O que mais? A atividade empresarial, ela, o P que está aqui, tanto lida, deixa eu pegar aqui, tanto lida, cadê? Número 3. Com produção, a indústria, quanto a loja, que faz o produto circular e chegar até a gente enquanto consumidor. Seja, gente, com bens ou seja, com serviços. Mas tudo isso tem que ser desenvolvido de forma organizada, que é o nosso O aqui. Então, aqui estão os 4 elementos da atividade empresarial. Vou te mostrar como é que Fábio Ulloa define o que é organização. Eu já vi em prova de concurso, no enunciado, se perguntar assim, quais são os 4 fatores de organização trazidos por Fábio Ulloa? E quem define é ele, e os outros autores só fazem copiá-lo. Então, vamos lá. Fábio Ulloa diz que eu só tenho atividade empresarial quando eu tenho esses 4 fatores de organização devidamente, deixa eu pegar aqui, devidamente concatenados. Então, esse é o poder de organização definido pelo artigo 966. Eu tenho que ter capital, afinal de contas, como é que eu vou ter empresa sem capital? Eu preciso ter mão de obra, nem que seja a mão de obra do próprio empresário, mesmo que ele não tenha empregado. Se discute muito isso no direito empresarial, se realmente tem que ter empregado ou não. Mas, enfim, mão de obra. Eu preciso ter a matéria-prima, que são os insumos. E eu preciso ter, gente, o know-how. Eu preciso ter um know-how. Mas o know-how, ele prefere chamar de tecnologia. Mas não é tecnologia no sentido de informática, não. É tecnologia no sentido de saber fazer aquilo. Se eu sou cozinheira, né, o meu know-how é saber cozinhar. Então, para que eu tenha uma atividade empresarial, esses 4 elementos precisam estar devidamente organizados. Pegou aí o papo? Lembre-se. Vou dizer uma coisa que vai ser estranha, mas é verdade. O que mais se pergunta em prova de concurso sobre o artigo 966 não está no artigo 966. Professora, como assim? Não entendi não. Vou te explicar. O que mais se pergunta em prova de concurso sobre o artigo 966, gente, é acerca do registro. Me diga uma coisa. As empresas precisam se registrar, não precisam em regra? Precisam. O registro ele é em regra obrigatório. Depois eu vou dar até uma exceção, mas ele é obrigatório. Mas vejam, o registro é elemento para conferir personalidade e é elemento de regularidade da atividade empresarial. O registro na junta. O registro, ele não é elemento de configuração. Você não pode esquecer disso daqui. Ele não é elemento, aqui, a nossa regra, como eu disse, já já eu vou te mostrar uma exceção. Na nossa regra, ele não é elemento constitutivo da atividade empresarial. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Se eu, Renata, vendo sapatos de forma habitual, objetivando um lucro, vendo bens e tudo mais, gente,
mesmo que eu não registre minha atividade, ela é empresarial. Porque o registro, ele não é elemento de configuração. Mas ela vai ser uma atividade empresarial irregular, ele é elemento de irregularidade. Depois a gente vai ver o que é que isso traz na parte de sociedade. Mas é sempre essa pegadinha que vem nas provas. De exigir do candidato que identifique que ali o registro é necessário para configurar a atividade empresarial. Não é. Tá? Mas a gente vai falar muito de registro ainda. Gente, nessa nossa primeira parte, é a parte mais legal que eu acho, né, do direito empresarial. A parte mais fácil. A gente não tem, assim, grandes discussões judiciais, jurisprudenciais, não. Tá? Súmulas, a gente tem até algumas aqui no final, a gente vai mostrar, mas quando a gente chegar em outras partes, aí tem. Então, aqui, né, basicamente, a letra da lei, a doutrina e tudo mais. Então, observa o seguinte. O que o direito empresarial ele exige é a busca pelo lucro. O direito empresarial, ele não se interessa pelo tamanho da empresa. Não se interessa se é uma empresa do tamanho do nosso curso, que é uma empresa aí que tem todo o país, que tem franquias, tudo mais. Não se interessa se sou eu, em Porto de Galinha, né, que pego na garagem da minha casa com um funcionário e vou colocar uma loja para vender tapioca, tapioca gourmet. Não se interessa se é uma empresa do tamanho da Gerdau, por exemplo, uma multinacional. No direito empresarial, para o direito empresarial, o que interessa são aqueles 4 requisitos que dissemos. Quem se interessa pelo tamanho da empresa é um ramo do direito que é irmão do nosso. É um ramo do direito que está ali de mãos dadas, gente. Isso é muito mais direito tributário, é o direito tributário do que empresarial, mas é importante a gente relembrar para vocês qual é o conceito de pequena empresa. Pequenas empresas, grandes negócios, quase um programa da Globo. Por isso, é importante que a gente diga para você que a Lei Complementar 123 de 2006, ela define o que são pequenas empresas. Tá? O Código Civil até faz referência nesses artigos que pontuamos aqui, que estamos, mas realmente o tratamento da pequena empresa é na lei complementar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou defini-las para vocês. À medida que a gente for andando com o assunto, eu vou dizendo, isso é diferente para pequena empresa, por exemplo, para abrir empresa diferente, para fechar empresa diferente, para pedir recuperação judicial, para fazer trespasse. Então, quando tiver uma diferença da pequena empresa, eu digo. Por enquanto, eu só quero que vocês memorizem, decorem os valores de definição da pequena empresa. Aqui é decorar mesmo, porque são valores matemáticos, a depender do faturamento bruto anual. Faturamento bruto anual. A partir daqui eu tenho microempreendedor individual. Esse daqui necessariamente precisa ser empresário individual. E a legislação ainda exige que ele só pode ter no máximo um empregado. É aquele que tem um faturamento bruto anual de até 81 mil. Por outro lado, eu tenho a microempresa e a empresa de pequeno porte. Elas podem ser constituídas via empresa individual ou via sociedade. Por exemplo, uma sociedade limitada. A microempresa é aquela que tem um faturamento bruto de até 360 mil. A EPP vai de mais de 360 mil a 4 milhões e 800. Gente, essa pergunta eu ouço muito. Professora, mas ela é uma limitada ou ela é uma ME? Vejam, não são conceitos que se excluem. Muito pelo contrário, são conceitos que normalmente coexistem. Quando eu digo, gente, que ela é uma limitada, eu estou falando com direito empresarial. Eu estou falando que ela é uma sociedade, onde os credores, em regra, não podem afetar o patrimônio particular dos sócios. Quando eu digo que ela é uma ME, eu estou falando com direito tributário. Então, não são conceitos que se excluem, tá? Por isso que é importante a gente ressaltar. A MEI só pode, o MEI, a MEI, como preferirem, só pode ser constituída por empresário individual. É uma pessoa só. A ME é o EPP, uma pessoa, né, empresa individual, ou sociedade empresária. Aí, como eu estava dizendo a vocês, né, eu tenho que fazer essa diferenciação, para ficar claro para vocês, mas toda vez que eu for tratar de um assunto
que tiver diferença com pequena empresa, eu digo a você, não se preocupe, tá? Vamos continuar aqui. Vamos agora para o outro lado da moeda. Eu disse o que era necessário para que uma atividade fosse considerada atividade de empresa. Agora eu quero ir para o outro lado da moeda. A professora está querendo dizer o quê? Deixa eu te mostrar. Agora eu quero te dizer, gente, quais são as exceções ao conceito de empresa. O que, por expressa previsão legal, não é atividade de empresa. A primeira exceção eu tenho num parágrafo único do 966. Eu vou analisar esse artigo aqui, partindo para vocês. Não é atividade de empresa aquele que exerce profissão intelectual, seja ela de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Bom, aqui eu vou te dar outra dica também para você memorizar. Esse artigo, ele aparece muito em prova na dicção mesmo, literal. Por isso que vale a pena decorar. O LICA não é atividade de empresa quem exerce atividade intelectual, seja ela de natureza literária, científica ou artística, tá? Não é atividade de empresa. Gente, se o legislador quisesse, assim, facilitar a nossa vida, ele tinha parado esse artigo por aí. Não é atividade de empresa, bastava você saber ler. Mas vê o que é que ele fez. Ele fez assim, me acompanha aqui. No artigo 966, ele disse o que era atividade de empresa. Aí, ok, vou adiante. No parágrafo único, ele diz o que não é. Até aqui está ok. Mas vê a lambança que ele faz. E quem diz isso não sou eu, não, é toda doutrina. Ele joga um salvo dentro de um não. E a partir daí, ele cria uma exceção dentro da exceção, o que causa uma grande confusão, mas que você não vai se aperrear para a prova. Quando ele diz assim, salvo, se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Você vai dizer, tá, professora, não quis me dizer nada. Nem disse a você, nem disse a ninguém, que ninguém entendeu isso daqui não, quando o código foi promulgado. Gente, vê só. Vamos aperrear a cabeça da gente com o que é necessário. Vamos depois aperrear a cabeça de vocês, entendendo o que é um aceite na letra de câmbio e na duplicata. Não vamos esquentar a cabeça com uma coisa que não vai repercutir muitas consequências práticas. Como esse artigo é um artigo de uma interpretação, né, assim, meio divergente, eu vou mostrar para vocês facilmente como levar para a prova, tá? Mas, via de regra, quando ele aparece, o que se cobra é a dicção literal do próprio artigo. Por isso que vale a pena, por isso que é indispensável memorizar o LICA. Essa interpretação que eu vou dar a vocês não é minha, é da doutrina, e principalmente foi a partir desse enunciado 194 do Conselho de Justiça Federal, que está aí para vocês. Vocês vão memorizar assim. Quando aquilo que tiver em destaque for uma pessoa, isso não é atividade de empresa. Quando o que tiver em destaque não for uma pessoa, mas for uma atividade, isso é atividade de empresa. Perceba o que eu estou dizendo a vocês. Eu vou dar o exemplo, vai ficar facilzinho. Se você for pensar muito sobre isso, você até quebra essa regra. Mas não tem outra maneira da gente interpretar esse artigo. E não tem para que ficar esquentando a cabeça com isso. Então, vem para cá, para eu te explicar agora com um exemplo. Quando eu tenho Fernandes Uguione aqui, cirurgião dentista, o que está em destaque o que é? É uma pessoa. Se o que está em destaque é uma pessoa, isso é uma atividade intelectual de natureza científica, não é uma empresa. Gente, se Fernandes Uguione sair daquela clínica, a clínica fecha. Tá? Então, o que está em destaque é a pessoa. Porém, quando eu coloco aqui, Select Odonto, eu tenho em destaque uma pessoa ou atividade? É atividade. Então, isso é uma empresa. Se saírem 10, 20 dentistas aí, como eu disse a vocês, via de regra, o que vale é memorizar a própria conceituação, o próprio LICA. Artigo 966 é o papo, parágrafo único é o LICA. Se é a professora que fica em casa quebrando a cabeça, né, para trazer o direito empresarial de uma maneira mais palatável, digamos assim, para vocês. O que também não é empresa, por expressa disposição legal, embora a gente vá falar de sociedade mais para frente, mas já que eu estou no conceito do que é, do que não é, eu preciso dizer, olha ela aqui de novo, por expressa disposição legal do conteúdo do artigo 982, parágrafo único, gente, as cooperativas nunca serão empresas, nunca, sem exceção.
O contrário de sociedade empresária é sociedade simples. Então, as cooperativas, vou colocar aqui bem grande para você não esquecer na hora da prova. As cooperativas sempre são sociedades simples. Nunca são empresas. Mas, professora, nessa matéria da gente, né, no direito, está sempre errado. Aqui não está. O que se busca na cooperativa é a junção de esforços em prol do interesse comum. Não é a exploração da atividade empresarial. Então, nem ela busca lucro e nem ela nunca é empresa. Tá? E agora, gente, a gente vai tratar aqui da condição do ruralista. Deixa eu só pegar aqui meu vadimeco, é muito pedrinha cantada em prova de concurso a condição do ruralista. Porque é uma exceção. E por isso ele sempre vem aparecendo. Deixa eu só pegar aqui, 971. Pegue aí o seu código, né, para a gente fazer a leitura. Sim, primeiro eu quero ir para o 970, depois eu vou para o 971. Vejam, o 970 ele vai dizer que a lei vai assegurar tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao ruralista e ao pequeno empresário. Esse artigo também ele não é bom, porque parece que ruralista e pequeno empresário são a mesma coisa. Não são. Eles têm benefícios diferentes. Deixa eu explicar o ruralista, que eu volto para explicar o 970. A base, gente, do ruralista é a previsão do 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, circula o verbo, poder. Observadas as formalidades de que tratam os artigos 968 parágrafos, requerem inscrição na junta comercial, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado ao empresário para todos os fins. Então, deixa eu te explicar. Existe uma tendência na nossa legislação, no direito previdenciário, no direito do trabalho, e assim também andou o direito empresarial, de se tratar diferente quem está na zona rural. Não é porque o governo, não estou falando governo pessoa física, não, pessoa não, estou falando ente abstrato. Não é porque ele se preocupa com ninguém, não. É porque quis se criar determinados mecanismos para que as pessoas não fizessem um êxodo rural tão forte como a gente viveu em décadas passadas. Então, vários ramos do direito tratam o ruralista de uma maneira diferenciada. E o direito empresarial também trata. Gente, o ruralista é o único em todo o ordenamento brasileiro que pode fazer uma escolha. Que escolha é essa? Vem para cá para a gente desenhar o artigo 971. O ruralista é o único que pode escolher se ele faz o registro na junta. Então, a situação sui generis do ruralista é uma situação de escolha. Então, ele vai escolher de opção. E, a partir daqui, sua atividade é atividade de empresa para todos os fins, ou ele não faz o registro na junta, e sua atividade não é atividade de empresa, e ele não é penalizado por conta disso, gente. Ele é que vai fazer a sua análise. Vou te dizer, se isso cair em prova, como é que vai aparecer? Sempre aparece assim e na sua não vai ser diferente. Tem coisa que pega a gente de surpresa em prova, mas tem coisa que não pega. E está aqui o que não vai pegar. Vem para cá comigo. O que foi que a gente disse? Para o resto do mundo, para todas as outras atividades, o registro não é elemento de configuração. Tá? O registro para o resto das outras atividades do mundo inteiro, aqui no Brasil, o registro ele tem função meramente declaratória. Declarar, né, a regra, declarar a regularidade da empresa. Ele não tem função constitutiva para as outras atividades. No caso do ruralista, o registro, gente, a sua natureza é de natureza constitutiva. A sua natureza é constitutiva. Porque ele só é empresário se ele tiver registrado. Tá? É a pergunta que sempre cai sobre natureza jurídica do registro. Você pode pensar assim, ô professora, mas na prática, então, ninguém que está na zona rural, o que define quem é um ruralista é um aspecto puramente geográfico. Quem está na zona rural não se registra, né? Porque é muito caro, é muito burocrático se registrar, traz uma série de ônus. Tem ônus, mas tem bônus também, gente,
De repente, ele vai participar de uma licitação que exige que ele tenha atividade de empresa, né, para pegar uma certa linha de crédito em banco. Enfim, quem vai mensurar isso é o próprio ruralista. O resto das outras atividades, se não forem registradas, serão duramente penalizadas, como a gente vai ver na parte de sociedade. O ruralista não. Então, fica atento em relação a isso. Voltando para explicar melhor o artigo 970, para vocês não caírem numa pegadinha, o artigo 970, ele traz ali, no único balaio, no único bolo, o ruralista e o pequeno empresário. Parece que é a mesma coisa, não é? O ruralista, ele tem determinados benefícios porque ele se registra se quiser e bem entender, sem ser penalizado. O pequeno empresário, ele é obrigado a se registrar. A pequena empresa, ela é obrigada a se registrar. Por isso que o artigo não deveria tratar os dois de uma maneira só, porque parece ser a mesma coisa. O que a pequena empresa tem, e eu disse a vocês que falaria, à medida que a gente fosse andando, o que a pequena empresa tem é uma série de facilidades, entre elas no registro. Vou te dar um exemplo. Para as empresas em geral, o contrato social tem que vir assinado por advogado. Essa previsão é da lei da advocacia. Se for pequena empresa, o contrato social não precisa de advogado. Tá? Então, tem facilidades, mas não esqueçam. No caso da pequena empresa, necessariamente tem que haver o seu registro. Não é opcional. Tem facilidades, tem menos encargos. Tá? O maior ponto de atração da pequena empresa, como a gente sabe, é delas optarem por um sistema de tributação mais simples e menos oneroso, que é o Simples, né? Propriamente o Simples Nacional. Mas ela é obrigada a se registrar. No caso do ruralista, não. Ele se registra se quiser e bem entender. Tá certo? Vamos adiante? Vamos lá. Já que começamos a falar de registro, vamos falar um pouco mais de registro? O registro, ele está espalhado no nosso código. Tem vários artigos, gente, falando sobre registro. Mas, basicamente, a leitura que você deve fazer é artigos 967 a 971, 1151 a 1154, e aqui a gente vai citar a nossa primeira lei esparsa, que é a Lei de Registro Público de Empresa Mercantil, que é a Lei 8934 de 1994, que trata, é a Lei de Registro Público de Empresa Mercantil. Não tem a lei de registro, né, de pessoa física, de nome, nascimento, aquela coisa toda, né, lei 6.015, lá não. Essa lei que rege o registro de empresa. E aqui a gente precisa, pelo menos, minimamente entender como é que se compõe o sistema de registro de empresas em nosso país. Gente, cada estado tem sua junta comercial, certo? Coloquei aqui até a figura da nossa, para vocês memorizarem a sua natureza estadual. A nossa aqui é uma sigla fácil, né, JUSEP, que é a Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Então, vamos entender aqui. Cada estado tem sua junta comercial. A junta comercial, ela é um órgão estadual. Eu não sei porquê, eu sempre escrevo troncho, né? Acho que vocês já perceberam isso. Mas é a posição que eu fico aqui sentada. Então, vou escrever reto agora. Cada estado tem sua junta comercial. Aí, acima das juntas, existe um órgão, que já falamos dele algumas vezes hoje, que é o DREI. Se você estudou há muito tempo, ele tinha até outra sigla, era DNRC, ele é o DREI. Pronto, gente, André Ramos, que a gente citou aqui, André é um colega querido, era professor aqui comigo em Recife. André, ele é diretor atualmente do DREI. Tá? Então, realmente, né, o livro dele é um livro que tem esse cunho bem prático e tudo mais, enfim. O que é o DREI? O DREI é um órgão federal, que é o Departamento de Registro Empresa e Integração. Então, Departamento de Registro Empresa e Integração. Bem a grosso modo, é como se as juntas comerciais fossem os tribunais de justiça pelos estados, para ficar mais fácil você entender, e o DREI fosse o STJ. Bom, nas nossas provas, dificilmente encontraremos a expressão junta comercial. Porque dificilmente o código fala em junta comercial. O que o nosso código fala é registro público de empresa mercantil. Não sei se vocês perceberam isso quando eu fiz a leitura do artigo 971. Registro público de empresa mercantil. Porque engloba tudo isso daqui.
O que está na junta é público. Os assentos que estão na junta são públicos. Qualquer um deles pode ter acesso. Você precisa de um númerozinho para consultar uma empresa, que não é o CNPJ, é o número da Receita Federal, tá certo? O número de registro das empresas na junta é outro número. Cada empresa na junta, ela é identificada por um número de identificação no registro de empresas. Então, número de identificação no registro de empresas, é assim que você pode consultar qualquer empresa na junta comercial. Gente, existe uma discussão, inclusive, né, isso pode aparecer eventualmente na sua prova, mas é uma discussão assim, longe de ser apaziguada, acerca da natureza jurídica da junta. Porque ela é um órgão estadual, aí a gente não discute, o DRE é um órgão federal, isso aí a gente não discute, mas acerca da sua natureza. Para efeito de prova, a gente a considera como sendo autarquia. Mas a discussão está principalmente no fato dela não ter uma autonomia feita as autarquias possuem, que é uma característica da autarquia, né? Você que estuda administrativo bem sabe disso. Inclusive, por conta disso, a gente tem uma discussão acerca da competência judicial para as causas envolvendo a junta comercial. Mas para isso aí a gente tem resposta, né? Para a natureza da junta também, se aparecer na prova, é uma autarquia estadual. Normalmente não é uma pergunta que se faça, né? Mas se aparecer é isso. E como o nosso enfoque aqui, como eu disse, é sempre na atuação do juiz, principalmente, quase tudo no direito empresarial é de competência da Justiça Estadual, né? Você vai ter, assim, as causas envolvendo o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, naquela parte de marcas, patentes. Se envolveu o INPI, a competência é da Justiça Federal. E, nesse caso também, vou mostrar a vocês como é que o STJ se posiciona sobre a natureza jurídica da junta. Ele diz o seguinte, a junta ela tem uma natureza híbrida. Sendo dessa maneira, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Nas causas envolvendo matéria administrativa, a competência vai ser da Justiça Estadual. Mas, nas causas envolvendo matérias técnicas, a competência vai ser da Justiça Federal. Porque nas causas envolvendo matéria técnica, você tem aí a interferência do DREI. Tá? Então, a gente tem esse desdobramento da competência da junta comercial, que é importante para você levar para a prova. Para a gente terminar aqui, vou fazer aqui uma descrição das principais atuações da nossa junta comercial. A função precípua da junta comercial é registrar empresas, arquivar os atos constitutivos. Arquivar, que pode aparecer assim ou como registrar. Gente, tenham muito cuidado, né? Porque arquivar, para a gente, tem outro sentido, né? Arquivar, tá? Encerrar, não. Arquivar aqui é arquivar os atos constitutivos da empresa. É quando a empresa vai começar as suas atividades. Qualquer modificação, pega essa regra e não esquece. Qualquer modificação operada na empresa precisa ser averbada na junta. Vou te dizer essa regrinha agora e você não pode mais esquecer. Tudo no direito empresarial, para que possa ser oposto contra terceiros, precisa estar averbado na junta. É a forma de você publicizar as coisas no direito empresarial. Algumas profissões estão matriculadas para que possam se desenvolver. Estão matriculadas na junta, como, por exemplo, leiloeiro, tradutor oficial, intérprete. Assim como também, a gente vai falar disso mais para frente, a junta comercial, ela vai autenticar livros mercantis, livros comerciais, livros contábeis das empresas registradas. Então, essas daqui, gente, são as principais funções da junta comercial, sem exauri-las, mas essas são as principais funções que a gente tem das juntas comerciais. O nosso momento aqui vai acabar, e para a gente aqui falar um pouco mais sobre registro, já vai dando uma lidinha que você vai adiantando
no artigo 967 e artigo 1151 em parágrafos. E aqui, mais uma vez, eu vou te dizer, se cair em prova de concurso, a gente já sabe o que vai cair aqui. Tem coisa que não pega a gente de surpresa de jeito nenhum. Daqui a pouco a gente volta.